Novamente, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 16 em diante, diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos pela sua bondade. Te agradecemos a Ti, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Assim como disse o salmista, também nós dizemos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Deus, e neste momento queremos pedir ao Senhor que, assim como desce a chuva dos céus e molha a terra e prepara a terra para que dê fruto aquele que semeia, Senhor, assim a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas prospera para aquilo a qual o Senhor tem enviado. Que assim seja nesta noite, Senhor, no meio da Tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, nos use pelo Teu Espírito Santo e esteja falando aos Teus filhos para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, irmãos, por estarmos mais uma vez aqui com os irmãos, para juntos adorarmos ao Senhor. Na escala estava o nosso irmão José Roberto, e eu conversei com ele, porque a princípio os irmãos de Campo Grande, eles conversaram comigo, que eles queriam fazer a programação à noite. Aí eu falei, não, então tudo bem. Eu conversei com o irmão, e aí ele cedeu o espaço para a pregação, né? Aí quando terminou a palestra, os irmãos olharam assim para ele assim, e falaram assim: pastor, acho que eu vou embora. Estamos cansados, meu. Pastor Marcos foi dormir, foi 1h da manhã e se levantou às 3 da madrugada para poder estar no horário aqui. Dormiu 2 horas. Aí assim, pensando até também na segurança dos irmãos, eu falei assim: não, irmãos, é melhor vocês retornarem para casa de vocês e deixa que, pela graça de Deus, a gente comunica a igreja. E para a glória do Senhor Jesus, a gente traz a palavra. Amém. Então eles estão seguindo viagem. Quando a gente for orar aqui no momento da oração, a gente já intercede por eles também. Irmãos, a gente vai dar continuidade aqui àquilo que a gente estava falando ontem, sobre os costumes de Jesus. Amém. Falamos de 2 costumes de Jesus ontem, e hoje nós vamos falar de mais 2, com a permissão de Deus. Então, nós mencionamos ontem que Jesus tinha o costume de estar presente nos dias de culto. Mencionamos também que Jesus tinha o costume de estar presente na escola bíblica. E hoje aqui nós vamos ver um outro costume interessante de Jesus, que está bem no versículo 16 aqui. Bem no início, quando fala assim, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Então, o outro costume de Jesus era guardar o dia de sábado como o dia do Senhor, como o dia de descanso. E é interessante quando a gente fala assim costume, a gente não fala de algo simplesmente criado aleatoriamente, não. Nós falamos costumes bíblicos, costumes da palavra de Deus. Jesus, ele tinha esse costume
de guardar o dia de sábado. Afinal de contas, em João 1, versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava presente na criação. Então, em outras palavras, Ele criou o dia de sábado. Glória a Deus. Ele instituiu esse dia, irmãos. E hoje nós vivemos um tempo onde o mundo evangélico, o mundo cristão, ele está dividido em dois grandes grupos: os cristãos que guardam o sábado e os cristãos que não guardam o sábado. Dentre os cristãos que guardam o sábado, existem pessoas que até então não entendiam essa palavra, pertencia às vezes até uma outra igreja, e ele, estudando a palavra, ele começou a examinar e ver que o sábado não é uma invenção adventista, não é algo que a igreja adventista da promessa criou, não é algo que nós falamos simplesmente porque queremos falar, mas é algo bíblico, que está escrito na palavra de Deus e é mandamento de Deus para a nossa vida. E as pessoas que não guardam o sábado, dentre essas pessoas, tem pessoas que não entendeu ainda de verdade, tem pessoas que compreendeu, mas não quer dar o braço a torcer. E assim, infelizmente, acaba até criticando os cristãos que guardam o sábado pela graça de Deus, como pessoas que estão querendo viver em tempos passados, como pessoas que estão querendo viver no tempo da lei de Moisés. Mas é importante, irmãos, a gente entender o seguinte: o sábado, quando ele surge no cenário da história bíblica, ele surge lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 1 ao 3 diz assim: pois foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Louvado seja Deus. É interessante nós notarmos na palavra de Deus que quando Deus ele cria o mundo em 6 dias, quando ele termina, por exemplo, a criação do primeiro dia, a Bíblia só menciona assim: houve tarde e manhã o primeiro dia. Quando acaba a parte do segundo dia, a Bíblia fala assim: houve tarde e manhã o segundo dia. Quando vai se passando os dias, essa mesma verdade vai sendo confirmada. Mas quando chega no 7º dia, a Bíblia diz o seguinte: que Deus abençoou, santificou e descansou nesse dia. Ou seja, irmãos, quando às vezes as pessoas chegam para nós e falam assim: o sábado ou qualquer dia da semana é santo, você pode guardar qualquer dia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o primeiro dia não foi santificado, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Somente o 7º dia Deus fez isso. Então, biblicamente falando, o dia que Deus nos concedeu como dia santo é o sábado, o 7º dia da semana. Dia que Deus abençoou, descansou, para que nós pudéssemos ter como descanso na nossa vida esse dia. A Bíblia diz também, irmãos, que essa verdade ela é comprovada através da Bíblia, de toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A Bíblia fala que o sábado foi guardado pelos profetas de Deus. Jeremias guardou o sábado, Isaías guardou o sábado, Amós, todos os profetas de Deus, os profetas maiores e os profetas menores, todos eles guardaram o santo dia do Senhor. Quando chega no tempo do Novo Testamento,
A igreja primitiva, ela também guardava o sábado. Ela também descansava no dia do Senhor. Paulo, em Atos capítulo de número 18, a Bíblia vai falar um texto aqui bem interessante. Um acontecimento na vida de Paulo. E diz assim, depois disso, deixando Paulo, versículo de número 1. Depois disso, deixando Paulo, Atenas partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, e em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles, e posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Olha que interessante, irmãos. Paulo trabalhava fazendo tendas. Na semana, ele estava envolvido com as suas atividades ali. Claro que ele pregava o evangelho na semana também. Ele pregava. Só que no sábado, ele se dedicava com mais afinco. Porque ele não iria trabalhar fazendo tendas. Ele iria trabalhar exclusivamente fazendo a obra de Deus. E assim, hoje, irmãos, essa verdade para nós, ela continua pela graça de Deus. O sábado faz parte do decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Lei essa que foi escrita com o dedo de Deus em tábuas de pedra. Hoje, pela graça de Deus, como cristãos, o Senhor Jesus escreveu ela no nosso coração e na nossa vida pelo seu Espírito Santo. E pela graça de Deus, servimos ao Senhor, entendemos isso, entendemos esse ensino maravilhoso da palavra de Deus. Paulo pergunta em Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele responde, de maneira alguma, antes confirmamos a lei, ou seja, a lei de Deus, irmãos, ela permanece, ela não foi abolida, o sábado permanece, como o Senhor ensinou nas Escrituras Sagradas, porque é mandamento de Deus para a nossa vida, e nós não devemos abrir mão. E Jesus, ele tinha o costume de guardar o dia do sábado, e ele reservava esse dia para a pregação do Evangelho. Em vários momentos Jesus, ele pregava no dia de sábado. A Bíblia diz, em determinados momentos, que Jesus, ele faz obras maravilhosas. Por exemplo, Marcos capítulo 3, é um sábado na vida de Jesus. Diz a palavra de Deus que ele está na sinagoga. O texto diz assim, de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de que o acusassem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Jesus, ele curou esse homem no sábado. Em Mateus capítulo 12, a Bíblia fala de um outro texto, da seguinte forma, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse, não leste o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam,
mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Em vários momentos nós vamos observar Jesus no sábado curando, Jesus pregando, Jesus ensinando. Por quê, irmãos? Porque foi o dia que ele instituiu como guarda. E ele estava ensinando como guardar o sábado. Os fariseus e os escribas na época de Jesus, eles torceram a ordem de como guardar o sábado. Para os irmãos terem ideia, no sábado para os fariseus, dar um nó no sábado, isso era pecado. Era transgredir o sábado na concepção deles. Por exemplo, se ele desse um nó, que com uma mão eles não pudessem desamarrar, era pecado. Agora, se desse um nó e pudesse desamarrar com uma mão só, não era pecado. É um absurdo do absurdo, né, irmãos? Uma outra coisa, nessa passagem de Mateus 12, os discípulos desde manhã estão com Jesus pregando o Evangelho. Pensa aí, a gente pega o sábado que nem é hoje, né? A gente pegou desde manhã, pela graça de Deus. Aí estamos cansados, aí de repente você não comeu nada, você não almoçou, você não lanchou, e de repente aparece um pé de pocã, um pé de manga, alguma coisa assim, entendeu? Um pé de fruta, que você gosta e você está com fome, e é sábado. Aí você, rapaz, manda, cara. Aí o irmão chega assim, ô irmão, pode servir aí, ó, fica à vontade. Aí você começa a cortar as mangas e comer manga. Ou então comer pocã. Para os fariseus, isto era pecado, isso era transgredir o sábado. Entendeu? Por quê? Porque na mente deles, eles sobrecarregaram o sábado de tal forma que não se podia fazer praticamente nada. Eles criaram 39 trabalhos por tradição que não se podia fazer no sábado. Aí desses 39 trabalhos, por exemplo, o primeiro trabalho tinha mais uma outra lista, entendeu? Que eles colocavam. Por causa dessas questões, hoje, muitos cristãos entendem erroneamente que Jesus aboliu o sábado, que ele, ao curar, que ele, ao pregar, ele estava trabalhando e ele aboliu o sábado. Mas a Bíblia diz, irmãos, ao contrário, que o santo sábado de Deus não foi abolido. O trabalho de Cristo é um trabalho espiritual. Glória a Deus. Jesus trabalha todos os dias, inclusive hoje está trabalhando no nosso meio. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, o que nós devemos fazer com o sábado? Aproveitemos o sábado para renovar a nossa disposição. Amém. Graças a Deus. Quantas vezes na semana a gente fica extremamente cansado? Ali, às vezes, tem irmãos que trabalham na parte administrativa, uma série de questões para resolver, e você não vê a hora de chegar o sábado para você descansar. O sábado, irmãos, é uma oportunidade que Deus nos concede para renovar a nossa disposição. Trabalham para viver e vivem para trabalhar. Essa é a realidade das pessoas viciadas em trabalho. Trabalhar é ótimo, prazeroso e enriquecedor. Mas não pode ser tudo na vida. Deus não é contra o trabalho, mas também não é contra o descanso. O sétimo dia é dia de descanso. Todos devem obedecer este mandamento. Glória a Deus. No dia de sábado podemos contemplar a natureza, estar mais junto da família, adorar ao Senhor no templo, dedicar-lhe as nossas vidas e finalmente contemplar e agradecer a obra da salvação. Nesse dia as nossas forças são restauradas para que estejamos preparados e revigorados para enfrentar as lutas e os desafios da vida que a nova semana trará. Ou seja, irmãos, sábado é dia de renovação que Deus concede para nós. Segunda coisa, aproveitemos o sábado para fortalecer a nossa comunhão. O sábado é propício também para fortalecermos a comunhão.
A Bíblia mostra Jesus visitando pessoas e compartilhando as suas refeições no dia de sábado. Após curar um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, ele foi com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Ali, depois de curar a sogra de Pedro, alimentou-se e passou o dia todo com eles. Essa atitude de Cristo nos ensina que sábado é dia de desfrutarmos os benefícios do companheirismo cristão, de nos alegrarmos na presença dos amigos e aprimorarmos os relacionamentos. Louvado seja Deus. Ou seja, sábado, irmãos, é dia da gente aproveitar esse dia, irmãos, e fortalecer a nossa comunhão com os irmãos em Cristo. Vai visitar aquele irmão que você não viu no culto, seja no domingo ou no sábado ou na quarta-feira. Visita os irmãos, faz uma visita para um senhor de idade que precisa, em vários momentos, que nós possamos estar conversando com eles. E se tem uma coisa que pessoas de idade gostam, é quando você começa a conversar com coisas do passado que eles vivenciaram. Aí você chega lá assim: irmão, como é que foi isso? Como que era lá nos anos 80? Ah, irmão, eu era pescador, irmão. Rapaz, olha, eu vou te falar, eu peguei muito peixe. Aí ele começa a falar. Isso, irmãos, é uma obra maravilhosa, entendeu? Porque você está fortalecendo a sua comunhão com o seu irmão em Cristo. E a terceira idade é algo que Jesus não despreza também, porque não despreza ninguém. E por último, irmãos, aproveitemos o sábado para exercitar a compaixão. Atos 10, 38, a palavra de Deus, ela nos diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só que interessante. Jesus, ele aproveitava o sábado para exercer compaixão. Jesus ia onde os fariseus não iam. Jesus estava onde os fariseus não estavam. Jesus, em todos os momentos, estava utilizando-se do sábado para exercer compaixão, irmãos. Fazer o bem é fazer algo em benefício dos outros. Essa era uma prática constante na vida de Jesus, e deve ser na nossa também. Por isso devemos utilizar o sábado para evangelizar, irmãos, para levar o evangelho. Tem pessoas aí que estão pensando em suicídio, tem pessoas que estão à beira de um divórcio, tem pessoas que estão com uma doença incurável, que o médico diagnosticou, e ela está pensando quando vai ser o fim da sua vida. Tem pessoas que infelizmente perdeu o emprego, está desesperado, não sabe o que fazer. Você é o instrumento de Deus para essas pessoas. Você e eu, pela graça do Senhor, seremos instrumentos do Senhor para levarmos a palavra de Deus a essas pessoas. Jesus, ele fazia isso, irmãos, e muitas vezes terminava o sábado debaixo de oração. Portanto, irmãos, continuemos guardando o santo dia do Senhor, fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aproveitemos bem esse dia na presença de Deus, sabendo que temos que fazer isso não somente no sábado, mas especialmente no sábado. Devemos aproveitar para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então esta é a mensagem que o Senhor nos deixa nessa noite. Que Deus abençoe os irmãos grandemente. E sábado estejam aqui para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus.